Olha, em primeiro, eu sou uma pessoa que conversa com todo mundo político, inclusive com quem pensa diferente de mim. Porque ao contrário do Bolsonaro, que quer matar quem pensa diferente, eu quero conversar com quem pensa diferente para aprimorar os meus programas, as minhas ideias. Segundo lugar, que eu tive autonomia como ministro do Lula da Educação, para tomar todas as medidas que eu julgava necessárias para ampliar as oportunidades educacionais no Brasil. Então não faz sentido. Agora, quem bate continência para a bandeira americana está falando grosso. Quem fala fino com os Estados Unidos e fala grosso com a América do Sul não tem moral para cobrar coragem de ninguém. Uma pessoa que... Como é que vai ser a sua relação com o ex-presidente Lula, se no caso o senhor for eleito para presidente da República? A que eu te disse, a que eu reitero todas as vezes. Lula foi o melhor presidente da história do país, na minha opinião. E tudo que nós queremos é que ele tenha um julgamento justo nos recursos que propôs para o Superior Tribunal de Justiça. Queremos que ele tenha um julgamento justo. Só isso que o Lula está pedindo. Não está pedindo nada além disso. Presidente, há uma diferença muito grande, de acordo com o Datafolha, a favor do Bolsonaro, que o torna favorito. E muitos analistas e aliados do senhor no PT, partidários, dizem que é preciso montar uma frente democrática, ampla. Mas o Ciro Gomes está de viagem marcada para a Europa. O Fernando Henrique disse que não votaria no Bolsonaro, mas ainda não fez um gesto em relação ao senhor. A rede da Marina Silva pediu aos eleitores que não votassem no Bolsonaro, mas não sinalizou apoio ao senhor. Até agora, só o Guilherme Boulos foi firme. Não está muito difícil formar essa frente? O que está acontecendo? É o antipetismo? Está muito forte na sociedade? Não está com dificuldade? Não pode fracassar essa frente democrática? E só para completar, candidato, o senhor se decepcionou com o Ciro Gomes, apoiando, mas com críticas da sua campanha? Olha, em primeiro lugar, eu vejo um pouco diferente. Não que eu recuse o que vocês estão dizendo, mas, em primeiro lugar, todas as centrais sindicais do país apoiam a minha candidatura, todas, sem exceção. Em segundo lugar, PSB, que estava neutro na eleição presidencial, trouxe os governadores eleitos para cá e para dar o apoio à minha candidatura. Também o Guilherme Boulos. O PDT, do jeito dele, né? O Ciro tinha uma expectativa de vitória, é a terceira vez que ele concorre à presidência, eu entendo, é um grande quadro político, mas do jeito dele deu o apoio e sinalizou que os trabalhistas vão votar em Fernando Haddad. Eu tenho procurado também outras forças políticas, né? Você veja esses grupos novos que surgiram no Brasil de renovação política, tem escrito artigos em jornal de grande circulação dizendo que o Bolsonaro é um grande retrocesso democrático no Brasil, o que é uma forma de sinalizar o voto em mim. Ou seja, há formas e formas de me apoiar, formas mais explícitas, formas mais implícitas, mas todas bem-vindas para evitar o pior. O senhor quer o apoio do Fernando Henrique Cardoso? Já procurou o Fernando Henrique Cardoso? Olha, eu fui procurado pela juventude do PSDB, né? Um grupo de 5.000 militantes do PSDB que me entregaram um documento que vai ser dado ao público provavelmente amanhã, manifestando apoio à minha candidatura. E esse grupo se dispôs a conversar com lideranças do chamado PSDB histórico, que é o mais ligado a Mário Covas, a Fernando Henrique, pessoas que comprometidas com a democracia, que participaram do processo de redemocratização do país e que entendem que, efetivamente, o Bolsonaro é um risco enorme para os direitos civis, para os direitos políticos e sociais do país. E trabalhistas também, que ele votou a favor do Temer nisso. Então, esse é um processo que vai durar aí a primeira semana, a segunda semana, para a gente chegar na reta final com um amplo apoio das forças progressistas do país. Agora, eu vejo assim, eu estou... Oi? O senhor não respondeu. O senhor quer o apoio do Fernando Henrique Cardoso? Olha, esse tipo de coisa é uma construção, porque é o seguinte, você fala, eu quero, ele diz que não dá, é uma coisa ruim, para mim e para ele. O bom é a gente ir se aproximando para ir construindo um entendimento sobre o que seria isso, entendeu? Para ficar claro para a sociedade do que se trata. Em política você não faz esse tipo de gesto dessa maneira como vocês estão. Você vai se aproximando. Ontem eu estive na casa do Joaquim Barbosa, conversei com o Joaquim Barbosa, que é filiado
ao PSB, que me apoia e foi pré-candidato à presidência da República. Eu penso que, apesar da decisão dele ir para a vida privada, depois de 40 anos de serviço público, ele é uma pessoa que pode contribuir com a democracia num momento decisivo da vida nacional. Então são gestos que vão compondo um todo. Candidato, o Joaquim Barbosa poderia ser o ministro do senhor ou não? Olha, o Joaquim, me permita chamá-lo assim, porque ele que me deu essa liberdade, o Joaquim, que foi presidente do Supremo Tribunal Federal, foi um dos ministros mais importantes nomeado inclusive pelo presidente Lula. O Joaquim ele teve um papel muito fundamental no último período da nossa história. E ele deixou claro para mim que pretende se manter reservado na vida privada, mas que quer ajudar o Brasil. Então ele vai ver como ajudar, né? Há muitas formas de ajudar o Brasil, não necessariamente participando da vida pública. Mas ele é uma figura que, na minha opinião, expressa um desejo de renovação da política. Candidato Fernando Haddad, eu queria voltar um pouquinho na questão do ex-presidente Lula, porque no primeiro turno, durante a sua propaganda, o seu slogan, apareceu o senhor, a Manuela Dávila, o próprio ex-presidente Lula. Nesse segundo turno não aparece apenas o nome do senhor, como disse a Manuela Dávila, também o número 13 e as cores, a cor tradicional vermelha do PT foi mudada para um azul e também para um verde. Isso não significa um abandono do ex-presidente Lula? Não, deixa começar o horário eleitoral que você vai ver que isso é mais fantasia do que realidade. Horário eleitoral, eu sei a tradição a que eu pertenço, tenho muito orgulho da minha trajetória política, tenho muitos anos de universidade, 18 anos de vida pública, fui ministro, fui prefeito, sei a quem eu devo esses feitos na área da educação e não se preocupe com isso, que a nossa campanha vai ser muito calibrada. Mas, obviamente, que eu tenho que aproveitar o horário eleitoral para apresentar as propostas, a reforma tributária, a reforma bancária, como é que nós vamos recuperar emprego, como é que nós vamos melhorar a saúde, como é que nós vamos melhorar a segurança pública. Porque, olha, veja bem, nós estamos aqui há 15, 20 minutos conversando e não se fez nenhuma pergunta sobre o programa de governo. Então eu tenho que aproveitar o horário eleitoral, já que o sujeito não vai a debate. Vocês perguntam sobre tudo, menos sobre o que vai ter que ser feito. Eu tenho que usar o horário eleitoral para isso. Como é que eu vou fazer para apresentar um programa que eu demorei 6 meses para elaborar? A questão da violência na campanha, a questão de agressões, isso tudo faz parte de um programa de um presidente. Não, eu concordo, Kennedy, não estou me recusando a responder nenhuma pergunta, eu só estou dizendo que eu tenho que usar o horário eleitoral para ser mais preciso nas propostas que eu vou fazer. Porque eu sou um gestor público reconhecido até pelos meus adversários. Eu não fui deputado 28 anos, o sujeito foi 28 anos deputado, não aprovou um projeto importante na vida que é ser presidente da República. Eu tenho uma história de gestão pública. Vamos lá. Falando sobre o seu projeto, seu programa econômico, candidato, tem a crítica de que o programa econômico do PT pode repetir os erros de Dilma Rousseff, insistindo numa política econômica que não seja responsável do ponto de vista fiscal, dada a nossa situação de crise fiscal. O senhor mesmo já criticou os erros da ex-presidente Dilma Rousseff, como a desoneração fiscal. Exatamente. O programa do PT não traz um risco de um novo processo econômico? Ao contrário, né? O programa nosso revê exatamente os erros que você própria diz que eu salientei já em inúmeras entrevistas, e não de agora. Faz 3 anos que eu falo dessas questões para a grande imprensa, todo mundo conhece o meu pensamento econômico, eu fui um crítico das desonerações, eu acho que aquilo foi uma roubada da Fiesp, a Fiesp apresentou uma proposta para gerar empregos e não entregou, e nós queremos rever isso. Tanto é que minha principal proposta é a reforma tributária, que acaba com as desonerações, que faz os milionários pagarem imposto de renda, quem recebe dividendo, e que isenta de imposto de renda quem ganha até 5 salários mínimos. É a principal, e substitui 7 impostos por um, que é o imposto de valor agregado. Ou seja, a principal proposta nossa econômica é justamente a reforma tributária. A segunda proposta é a reforma bancária.
acabar com esses juros altos que os bancos cobram dos empresários e que inibe o investimento. E o terceiro é justamente a reforma fiscal, ou seja, retomar as obras públicas. São 2.800 obras identificadas pela nossa equipe que estão paradas e que aumenta a produtividade da nossa economia, e as 3 medidas juntas vai retomar a economia e gerar emprego. Eu tenho certeza do que eu estou falando, porque nós já fizemos isso. Eu fui da área econômica do governo Lula. As pessoas esquecem de dizer, mas quando eu fui para Brasília, eu fui como assessor especial do ministro do Planejamento. Eu era da área econômica do governo Lula. Foi o governo que mais gerou emprego nesse país e mais gerou superávit primário nesse país e mais reduziu a dívida pública. Então as pessoas esquecem de dizer do currículo e do serviço que eu já prestei para o país. Eu fui ser ministro da Educação em 2005. O Bolsonaro já indicou o futuro ministro da Fazenda, caso ele vença, que seria o Paulo Guedes. O senhor disse que poderia indicar um economista ou um empresário do setor produtivo. Pergunto se o senhor pode adiantar mais alguma coisa. Por exemplo, Josué Gomes da Silva, do Grupo Coteminas, filho do vice-presidente José Alencar, que foi vice lá do Lula. É um nome que está na lista do senhor, está na cabeça do senhor para a Fazenda. Quem vai compor a sua equipe econômica e que perfil que o senhor quer para a sua equipe econômica? Olha, eu não quero um banqueiro no Ministério da Fazenda. Eu não quero um banqueiro no Ministério da Fazenda como o Paulo Guedes. Porque o Paulo Guedes especulou a vida inteira no sistema financeiro, no mercado financeiro. Ele não entende de geração de emprego. Ele entende de juro. Ele entende de ganhar dinheiro especulando. O nosso ministro da Fazenda vai ser um economista, um empresário. Você citou um que é um grande nome, que foi cotado para vice-presidente na nossa chapa. Então tem todas as condições e perfil e sensibilidade social. Ou seja, geração de empregos e não cortar direitos sociais. Esse é o perfil que eu busco. Mas eu posso te adiantar que ministro da Fazenda não será um banqueiro. O senhor pretende privatizar estatais? Tem estatais que não serão privatizadas de maneira nenhuma. Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Eletrobras, Correios, estatais Embrapa, são estatais estratégicas para o desenvolvimento nacional. O Bolsonaro falou que ia vender a Petrobras se precisasse, e não existe isso, se precisasse. Se precisar significa o quê? Significa que você vai bater continência para a bandeira americana e fazer tudo que os americanos querem? Botar uma base militar no Brasil, vender a Petrobras, vender o pré-sal para a Shell, para Exxon, a Amazônia ele falou que não consegue cuidar sozinho, talvez peça ajuda para os americanos. Que história é essa? Um país soberano, eu acho que ele desonra inclusive a tradição militar. A tradição militar é uma tradição nacionalista, não é uma tradição entreguista. Então nós temos uma visão nacionalista. Para nós, soberania nacional e soberania popular são duas faces da mesma moeda. Agora, candidato Fernando Haddad, em relação à reforma da Previdência, que é outro tema que também chama muita atenção, especialmente do empresariado e, claro, do trabalhador comum também, qual é a sua visão para a reforma da Previdência? A nossa visão é clara no nosso programa. Eu tenho dito e repetido, a Previdência Pública exige providências imediatas. Nós temos que sentar com governadores e prefeitos que estão hoje em situação de penúria e resolver o problema da Previdência Pública, os chamados regimes próprios de Previdência. Uma segunda etapa, você tem que convergir o regime geral, que é a Previdência do INSS, com a Previdência Pública, para ter um sistema de previdência único no país, cortando todos os privilégios. Não tem essa de juiz ganhar acima do teto, tem que acabar com os privilégios e fazer um único sistema único de previdência, começando pela reforma dos sistemas próprios, dos regimes próprios. Candidato, nas últimas semanas antes do primeiro turno, as pesquisas de intenção de voto mostraram um grande crescimento na intenção de voto a Jair Bolsonaro do público feminino. O senhor é do partido que teve a primeira e única presidente da República mulher, por sua vice é uma mulher, e muitas dessas mulheres que não votam no PT, votam em Jair Bolsonaro, têm como justificativa a corrupção. Falam que o PT é um partido corrupto em função dos casos revelados pela Operação Lava Jato.
Como é que o senhor pretende conversar com esses eleitores, já que muitos críticos do senhor dizem que o PT não faz uma autocrítica em relação a esse caso de corrupção? Não, a gente faz autocrítica, mas o que a gente salienta é que o sistema de financiamento das campanhas eleitorais antigo, que permitia a doação de empresas, é um sistema que faliu. É um sistema que faliu. Felizmente, o Supremo Tribunal Federal proibiu o financiamento empresarial de campanhas. Mas isso não foi uma questão do PT. Veja como o PSDB foi punido. O Alckmin teve menos de 5% dos votos. Então, às vezes, a coisa fica muito centrada no PT, né? E as pessoas não compreendem que o sistema político como um todo teve pessoas de todos os partidos que erraram. Esses últimos meses, hoje você teve a prisão do ontem, a prisão do Marconi Perillo. Semanas atrás, a prisão do Beto Richa. Estou falando do governador de Goiás, governador do Paraná, do PSDB. Você teve um problema grave aqui em São Paulo, com o Paulo Preto, que também não soube fazer as coisas e se lambuzou, se enriqueceu, né? Com dinheiro depositado em paraíso fiscal. O PP, vários partidos, PMDB, vários partidos políticos tiveram integrantes que usaram de expedientes ou para não declarar apoio financeiro, ou então, pior, aí é grave mesmo, usou esse expediente para enriquecer pessoalmente. Isso é muito grave, por isso que eu digo, Lava Jato continua, apoio à Polícia Federal continua, apoio ao Ministério Público continua, Poder Judiciário continua. Eu não fui visitar o Joaquim Barbosa por outra razão. Eu quero escolher os melhores quadros e as melhores propostas para aprimorar o combate à corrupção no Brasil. Renato, o PT, durante a sua história, foi muito ligado ao funcionalismo público. Hoje a gente vê que tem algumas carreiras do funcionalismo público que tem, por exemplo, o auxílio moradia. É muito importante no Judiciário e no Ministério Público. Como é que o senhor pretende tratar essa questão do auxílio moradia? Eu pretendo revogar tudo que esteja em desacordo com a Constituição. Nós temos que sentar com o Judiciário publicamente e fazer essa discussão com a sociedade. A sociedade não quer mais privilégios. A sociedade não quer jeitinho. Não pode ter jeitinho na Constituição. Isso tudo tem que acabar. E nós respeitamos o Poder Judiciário, mas o Poder Judiciário tem que dar o exemplo. Ele é o guardião da Constituição. Como é que ele pode, a um só tempo, ser guardião da Constituição e descumprir a Constituição? Então nós temos que sentar à mesa e encontrar uma solução para o problema. Isso não é caça às bruxas, não. É respeito à lei. É fazer o certo. Entendeu? Agora, candidato, só para a gente fechar aqui e dando o mesmo espaço cuidado ao candidato Jair Bolsonaro, em 30 segundos, por que é que o senhor se considera mais preparado para presidir o Brasil do que o seu adversário? Olha, eu fui um dos principais ministros da educação da história do Brasil, reconhecidamente. Eu tenho um legado no Ministério da Educação de ampliação das oportunidades. Eu fui prefeito da maior cidade do Hemisfério Sul, maior cidade brasileira. Eu tenho uma formação que me permitiu servir ao meu país. E eu comparo com uma pessoa que ficou 28 anos na Câmara dos Deputados sem ter contribuído com o desenvolvimento nacional, só promovendo o discurso de ódio e de violência, só falando que a solução é bala, a solução é violência. Eu acho que é muito diferente uma proposta da outra. Um quer livro e carteira de trabalho, o outro quer arma e faca para sair dando violência contra as pessoas. Candidato Fernando Haddad, muito obrigado pela entrevista à Rádio CBN e uma boa noite ao senhor. Muito obrigado. Boa noite a todos.